Se você busca em ter seu próprio negócio, Beleza, galera ligada aqui no Acorda Vascaíno nessa segunda-feira, começando uma semana que promete ser bem agitada com 3 jogos do Vasco. Isso mesmo, o time joga hoje, quinta e domingo. Tem Vasco de montão nessa semana, a gente vai trazer muitos detalhes para você no canal Atenção Vascaínos, por isso que é importante. Você que ainda não é inscrito, me dá essa moral. Tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se no canal, deixa o like nesse vídeo também que é importante e compartilhe para chegar a outros vascaínos. É só copiar o link e jogar lá nos grupos WhatsApp, Telegram, Facebook, espalha para todo mundo, chama a rapaziada, vem participar aqui do canal Atenção Vascaínos. Olha, o recado que a gente traz agora antes desse Acorda Vascaíno é da 7kBet. A 7kBet é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Salve, torcedora! Aqui a gente fala de Vasco, mas também traz novidade. E essa é grande. A 7kBet entrou em campo com o canal para elevar ainda mais o nível da diversão e da confiança. Quer vantagem? Tem muitas. Super odds, saque instantâneo, cashback de até 25%, jogos variados e suporte 24 horas. É tudo transparente e seguro do jeito que você gosta, do jeito que o vascaíno merece. E olha, fica atento porque é só para maiores de 18 anos e sempre com aquela responsabilidade. Quer conhecer? Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code, faça seu cadastro gratuito na 7kBet e descubra o mundo da 7kBet, a sua bet de verdade. Inclusive, eu vou deixar aqui durante esse Acorda Vascaíno os 2 QR Codes da 7kBet, que está aqui do meu lado, e aqui em cima do Live Pix, onde você pode ajudar o canal Atenção Vascaínos a manter o trabalho que é feito aqui e mandar mensagem para a gente também através dessa plataforma. Olha, gente, o Vasco joga hoje à noite, às 8 horas, contra o Madureira, fechando a 5ª rodada da Taça Guanabara, pelo menos do Grupo A, fechando assim essa rodada, porque hoje também vamos ter mais uma partida às 5 da tarde, mas o jogo do Vasco mesmo é às 8 horas, e vamos logicamente fazer a transmissão aqui no canal Atenção Vascaínos. Diego Monteiro e Sérgio Quim estarão lá em São Januário para fazer essa cobertura especial do jogo Vasco Madureira. Para muita gente, o Campeonato Carioca não vale muita coisa, mas esse ano vale, e vale uma boa grana, inclusive. Se o Vasco, por exemplo, for campeão, pode ganhar aí algo em torno de 25 milhões de reais, o que seria um valor importante até para pagar esses jogadores que estão sendo contratados, caso, por exemplo, do Brenner, do próprio Marino Hinestrosa, enfim, dá para pagar um jogador como esse, porque o valor do Campeonato Carioca seria muito importante. Mas é claro que a gente fala sobre finanças, mas fala também sobre confiança, porque é o seguinte, o Vasco não vence uma competição, pelo menos completa, desde 2016. Teve uma taça aqui, teve uma taça acolá, mas campeonato mesmo, o Vasco não vence o Campeonato Carioca desde 2016, que foi sua última conquista. Então você estancar essa sangria e ser campeão carioca vai ser muito importante para o clube, para o torcedor e principalmente para você quebrar esse paradigma. E aí você vai com mais confiança para o restante da temporada. Tem Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil. A Copa do Brasil, por exemplo, nos últimos 2 anos, o Vasco chegou entre os 4 primeiros colocados. Ano retrasado foi semifinalista e ano passado acabamos perdendo a final para o Corinthians. Mas enfim, o Vasco está chegando nas Copas. Se a Sul-Americana o Vasco focar, tem condições também de fazer um bom trabalho. Mas isso muito passa pela questão de vencer
vencer o Campeonato Carioca. O ano passado, por exemplo, o Corinthians foi campeão paulista e aí ficou mais tranquilo, sem um grande peso na decisão da Copa do Brasil. Já estava um pouco mais rodado em termos de decisão de campeonato, acabou nos vencendo na competição. E ontem, por exemplo, lá em Brasília, venceu o Flamengo por 2-0 e conseguiu conquistar a Supercopa do Brasil. Então o Vasco precisa desse ar de campeão, você ganhar o Campeonato Carioca, depois você ir com mais confiança para o Campeonato Brasileiro e as outras competições que estão acontecendo e que vão acontecer ainda nessa temporada. Seria muito bacana, seria importante para o Vasco quebrar esse estigma de que não vence há muito tempo, e aí você daria confiança para o time. Para a partida de logo mais, o técnico Fernando Diniz deve fazer algumas mudanças, inclusive a estreia de 2 jogadores, o Marino e o Brenner. Vão estar no banco de reservas, não devem iniciar a partida, mas pelo menos já estão relacionados para esse jogo. O time deve ter muitas mudanças. Deve ser o seguinte: Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral, porque o Paulo Henrique sequer foi relacionado, ainda com problema no pé esquerdo. A zaga, apenas Robert Renan e Cuesta foram relacionados como zagueiros para essa partida. O Saldívia, em princípio, é só uma questão física, uma questão técnica, a gente não sabe ainda se ia ter mesmo uma situação de que ele tenha se machucado. Eu não acredito, mas a gente fica na expectativa. Essa informação a gente ainda não tem, vamos ficar sabendo quando o Vasco divulgar mesmo a relação oficial. Mas a gente já sabe aqui quais jogadores que vão para essa partida. O lateral esquerdo pode ser o João Vitor Fonseca, jogador que vem entrando durante os jogos, vem aparecendo bastante, é um jogador jovem, promissor e pode ganhar uma oportunidade entre os titulares para essa partida. Além deles, no meio-campo deve ter também algumas mudanças. O Barros pode jogar ao lado do Hugo Moura, aí deixando ou Tietê ou Thiago Mendes também de sobreaviso para tentar ser titular nessa partida. Há ali uma dúvida se vai ser o Tietê, se vai ser o Hugo Moura, se vai ser o Barros, se vai ser o Thiago Mendes, mas 2 deles devem ser os volantes do time. Na armação das jogadas, uma dúvida também sobre a questão de qual jogador vai fazer essa função. Pode ser o JP escalado no lugar do Coutinho, que sequer foi relacionado. A questão do Rojas, o Rojas vai jogar. Se ele vai começar como meia ou atacante, vai depender do próprio treinador. E lá na frente, a opção até de jogar jovens jogadores, como por exemplo o André Fernandes, que entrou no intervalo no jogo contra o Mirassol, pode até iniciar essa partida de início para poder jogar ali ao lado do Andrés Gomes, e a gente fica na expectativa de quem seria o jogador de referência. Mas há sim a possibilidade de Vasco jogar sem esse jogador de referência, com o JP no meio, Rojas, Andrés Gomes e o André Fernandes para serem jogadores mais móveis. Pelo menos é o que o técnico Fernando Diniz aventa para essa partida contra o Madureira às 8 horas lá em São Januário. Pelo menos ficaram de fora jogadores como Matheus França, e também o próprio GB, 2 jogadores que foram muito contestados por parte do torcedor nos últimos dias, nos últimos jogos, não estão nessa relação. Além deles, o Coutinho, o Saldívia e o PH ficaram de fora, mas, por exemplo, tem um jogador experiente no banco que é o Adson, que vem voltando de contusão, boa relação, tomara que o Adson também ganhe oportunidade, o próprio Estrela no meio-campo seria importante, mas é legal, por exemplo, você ver alguns jovens tendo oportunidades melhores com o técnico Fernando Diniz, caso do André Fernandes e do próprio JV Fonseca. A gente aguarda muito essa partida, o Vasco precisa vencer para chegar aos 10 pontos e praticamente se garantir com a vaga na próxima fase do Campeonato Carioca, e aí jogaria a última partida contra o Botafogo, tentando buscar ali pelo menos a segunda colocação, porque o Fluminense vencendo o Botafogo ontem, como aconteceu lá no Newton Santos por 1-0, deixou o Vasco praticamente sem muitas chances de conseguir ainda a Taça Guanabara e a primeira colocação do grupo. O Fluminense chega aos 12 pontos, o Vasco chegaria a 10 e o Fluminense vai pegar um time médio ainda na última rodada e o Vasco ainda tem um clássico com o Botafogo. Então é quase muito difícil do Vasco conseguir o título da Taça Guanabara e até o primeiro colocação do grupo A. Mas a classificação, vencendo hoje o Madureira, ficaria muito próximo, praticamente já garantia a vaga na próxima fase do Campeonato Carioca. Aí tem quartas de final, semifinal e vamos para a final. Tomara que o Vasco consiga alcançar essa decisão do Campeonato Carioca, que seria muito importante para o clube também conquistar um título já o Carioca nesse início de temporada. O que você acha? Acha que é importante o Carioca? Acha que essas oportunidades que o técnico Fernando Diniz para a partida de hoje, visando quinta-feira contra a Chapecoense aqui no Rio, essas mudanças, essas variações serão importantes? E esses 2 novos jogadores, Marino e Brenner, você já iniciaria de início? Você já iniciaria eles no jogo de início?
ou pelo menos no banco de reservas para entrar durante a partida. Seu comentário, sua opinião sempre é muito importante. Comenta aqui embaixo. Você que ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral. Se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo e compartilhe para chegar a outros vascaínos. Grande abraço a todos vocês. Daqui a pouco, 10 horas, tem Bom Dia Gigante. Estarei ao vivo contando demais com a audiência de todos vocês. Tamo junto. Valeu. Fui. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!